Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estamos aqui ao vivo na Geminas TV, com a nossa programação exclusiva da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, em defesa da fé. Hoje eu quero estar falando de um tema que eu creio que será de muita importância para a sua vida. Eu quero hoje convidar você para abrir a sua Bíblia no Gálatas capítulo 1, o versículo 8, está escrito assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Nós vemos Paulo dizendo aqui a respeito de anunciar um evangelho diferente. E hoje eu quero falar de um evangelho que é estranho, que é diferente daquele revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então hoje eu quero começar a falar sobre o evangelho que as testemunhas de Jeová anuncia, tem pregado por aí. As testemunhas de Jeová, você que conhece um pouco de história, sabe que foi fundada por Charles Tazel Russo no ano de 1872. Eles usam a tradução Novo Mundo, que para eles dizem ser a tradução dos originais, mas nós vemos que é uma tradução adulterada. E por quê? Por que adulterada? Porque eles colocaram essa tradução ao seu bel prazer. Primeiro, o erro da tradução Novo Mundo é a respeito da divindade de Cristo. A tradução Novo Mundo, quando você lê João 1:1, eles negam a divindade de Cristo. Mas então eu quero começar a dizer para você que as testemunhas de Jeová é uma seita. E todos jamais chegam à testemunha de Jeová somente lendo a Bíblia. Chegam à testemunha de Jeová através do ensinamento da sentinela, que é uma lavagem cerebral em uma pessoa. Então, preste atenção no que eu vou estar dizendo para você. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que nós vamos estar falando sobre refutando as testemunhas de Jeová em alguns versículos que ele usa. Porque nós sabemos que as testemunhas de Jeová, eles negam a doutrina bíblica da Trindade, que é uma doutrina revelada nas páginas da Escritura Sagrada. Também que negam a doutrina bíblica da Trindade são os unicistas, também negam, e outros grupos por aí, né, que negam a doutrina bíblica da Trindade. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou estar dizendo, porque a doutrina bíblica da Trindade é uma doutrina real e verdadeira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Gênesis 1:1 diz assim, eu quero ler aqui na tradução Novo Mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra mostrava sem forma e vazia. Havia escuridão sobre a superfície da água e de profundeza. Veja bem, e a força ativa de Deus movia sobre a superfície das águas. Então observe que está escrito o quê? Aonde a tradução João Almeida atualizada ou corrigida está escrito Espírito de Deus, que eu quero ler aqui também com você, na tradução que a gente usa, diz assim, ó, o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então veja que está dizendo o Espírito de Deus, referindo-se ao Espírito Santo, mas eles colocaram na sua tradução força ativa, que é um erro grosseiro, vamos dizer assim, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus. Então as testemunhas de Jeová, eles usam esse versículo dizendo, não, mas o Espírito Santo é uma força ativa. Mas eu quero refutar, mostrando para você, na Bíblia Sagrada, o que a palavra do Senhor nos mostra. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde está escrito assim. Até mesmo na tradução Novo Mundo você pode estar lendo, acompanhando esse versículo. Veja bem,
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo de número 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Quem disse? O Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, meu nobre amigo testemunha de Jeová, força ativa? Fala. Ora, nós vemos que o Espírito Santo é Deus. Força ativa não fala. Então, já vemos aqui que é um erro grosseiro das testemunhas de Jeová. Outra referência, João, capítulo de número 15, o versículo de número 26, assim está escrito, ó. Jesus dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Olha o que Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai testificar de mim. Ora, força ativa não testifica? Então veja o erro grosseiro que as testemunhas de Jeová cometem com a Bíblia Sagrada. Outra referência bíblica, João capítulo 16, versículo 13, está dizendo assim, Jesus falando novamente: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que é impossível, lendo a Bíblia Sagrada, negar a personalidade do Espírito Santo. Para encerrar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, versículo 3 e 4, aonde assim está escrito: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? Como você vai mentir para a força ativa? O Espírito Santo é Deus. Então observe bem, meus queridos irmãos, que começando já em Gênesis 1 e 2, já vemos que a tradução Novo Mundo ela está completamente errada, adulterada. E vemos que as testemunhas de Jeová, eles não creem no Espírito Santo como Deus. E ele é Deus. Veja que Pedro está dizendo aqui, capítulo 5 de Atos, versículo 3, dizendo assim: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Você mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. É inegável. Quando você lê a Bíblia Sagrada, e você que está nos acompanhando, você já viu eu já relatando, mostrando as referências bíblicas para você. Então, meu querido, pense nisso. Eu estarei aqui refutando as testemunhas de Jeová através desses versículos. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma força ativa. Deus te abençoe. E no próximo programa estaremos continuando falando a respeito das testemunhas de Jeová. Como eu disse na semana anterior, eu hoje vou estar fazendo algo que diferente. Estarei respondendo algumas perguntas, né, que as pessoas estão aí fazendo. Porque muitas pessoas têm dúvida a respeito da fé cristã na área apologética. E Deus, pela sua bondade, tem nos dado graça para estar respondendo. Nosso amado Marcos Vieira fez uma pergunta dizendo assim: vocês dizem que o céu é único, mas por que está escrito na Bíblia que há muitas moradas? Eu quero estar lendo o versículo que ele referiu-se, que é João 14, 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. Olhe bem o que Jesus está dizendo. Deus, a habitação do Todo-Poderoso, é no céu. E Jesus nos prometeu levar todos os salvos para o céu. Mas veja então a colocação que Jesus faz. O céu, realmente, o céu, lugar da habitação de Deus, é onde nós vamos morar, ele é único, é imenso. Podemos dizer infinito. Ou seja, a linguagem humana não pode descrever o tamanho do céu. Mas quando diz que há muitas moradas, está dizendo, no céu tem lugar para todos vocês que aceitarem e servirem ao nosso Deus. Então, está aí a primeira respondida para o nosso irmão, né, o nosso amigo Marcos Vieira. Também a Denise fez uma pergunta dizendo assim, por que os adventistas não comem carne de porco? Ora, eles se baseiam num texto do Velho Testamento, né, a respeito, dizendo que não pode comer carne de porco, que é imunda. Ora, a Bíblia, ela responde claramente a respeito do que se deve comer e não comer. Tá entendendo? Eu digo para você que não é pecado comer carne de porco, embora muitas pessoas, tipo assim, a medicina ensina que você deve evitar por isso, por aquilo, outro, mas a pessoa que come carne de porco, fique sabendo, você não está em pecado se você não comer e se você comer. Isso aí é a questão do gosto de cada um. Mas dizer que a pessoa come carne e pode perder a salvação, isso já é heresia. Porque olha o que a Bíblia diz assim, ó, capítulo 14 de Romanos. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come. Porque Deus o recebeu por seu assim. Veja bem, a Bíblia é clara. Quem come não deve julgar o que não come. Então isso aí, falar que a Bíblia proíbe comer carne de porco, isso é uma mentira. Mas quando lê lá no Velho Testamento, havia várias proibições. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, quando Jesus mandou Pedro matar aquele animal e perguntou, Pedro disse assim, eu nunca comi coisa imunda. Aí o Senhor falou para ele, como tu está dizendo que é imundo aquilo que eu já purifiquei? Então observe bem, meus amados, que a Bíblia é clara. Então essa questão aí de comer carne e não comer carne, vai de cada um. Mas dizer que a pessoa que come carne está pecando, isso já é heresia. Isto já não tem fundamento bíblico. E outro, Paulo diz em Coríntios, comei de tudo que vende no açougue. Mas aí um dia, um amigo adventista diz assim, mas espera aí, é porque já era proibido vender carne de porco, os judeus não vendiam. Mas espera, Coríntios está referindo-se à Grécia, igreja dos gentios, então não tem problema nenhum. Se você quer comer carne de porco, pode comer, isso não é pecado. Agora, se é uma questão da sua dieta, amém, que não coma. Mas a pessoa condenar o outro por causa de comida, isso já é heresia e Deus não aprova essa atitude. Meus amados, estamos aí respondendo algumas perguntas e você pode aí deixar sua pergunta aí na página da Geminas e nós vamos estar respondendo as perguntas que chegarem no próximo programa. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus continue te guardando, te abençoando. E você participe aí curtindo, fazendo seu comentário. Nós estamos aqui para isso, para anunciar a verdade. E será um prazer ter você participando. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer, ou até mesmo uma crítica, nós somos abertos a críticas, né? Então você pode estar fazendo aí a crítica, que será muito bem-vinda. Mas participe, escreva para cá, que no próximo programa estaremos respondendo ao vivo para você. Deus abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor e uma ótima quarta-feira para você.